Oi gente, aqui é a Jade do Estante Sorrisos e hoje eu tô aqui pra falar de um livro e da adaptação cinematográfica dele, que é Me Chame Pelo Seu Nome, ou Call Me By Your Name, que é o título original, como tá sendo mais conhecido. Vocês provavelmente já estão vendo muitos youtubers e booktubers e etc. fazendo resenhas tanto do livro quanto do filme, porque ele foi lançado recentemente e inclusive já recebeu 3 indicações ao Oscar, o que me deixou muito animada porque eu gostei demais, tanto do livro quanto do filme. Ele recebeu a indicação de melhor filme, melhor ator, pelo Timothy não sei o que, porque eu não sei falar o nome dele, ele é francês eu acho, que é o garoto que faz o Hélio, que é o personagem principal, e com o melhor roteiro adaptado. O livro foi lançado em 2007, mas ele só ganhou mais destaque agora, em 2017 e 2018, que é quando o filme foi feito. Ele foi recentemente lançado pela Intrínseca, então se você está interessado em ler, você já pode correr para a livraria mais próxima. Eu fiquei muito feliz que eles mantiveram a capa original, mas eles botaram essa targetzinha aqui, que eu não sei qual é o nome, é como se fosse uma jacket pequena, pra indicar que inspirou o filme. Então eu fiquei bem feliz com essa mediação que eles conseguiram fazer, porque eu sou uma das pessoas que não gostam muito quando a editora substitui a capa original do livro pelas capas dos filmes, e eu acho que muita gente também é assim. Me Chame Pelo Seu Nome vai contar a história do Hélio. Ele é um garoto de 17 anos e ele é filho de um professor universitário. E os pais dele, eles têm essa casa na Itália. E todos os verões ele é obrigado a sair do quarto dele e se mudar para o quarto do lado, que é um quarto menor, para ceder esse quarto a um hóspede que os pais dele escolhem. Essa pessoa geralmente é um intelectual que está escrevendo um livro, que está fazendo alguma coisa do tipo, e vai prestar serviços para o pai dele, ajudando ele a terminar de responder correspondências, a organizar documentos e coisas assim. Em troca, a pessoa pode ganhar essa liberdade de ficar lá durante 6 semanas e terminar o manuscrito e viajar para a Itália, gente, porque, né, por que não? Vamos viajar para a Itália. Então, todos os anos um monte de candidatos enviam esses currículos para serem escolhidos, e no ano que é narrado aqui, onde a história começa, o candidato escolhido é o Oliver, que é um escritor filósofo que é estadunidense, e aí ele tá chegando logo no começo da história, ele tá chegando ali na casa e começa a entrar em contato com os personagens. A narrativa é toda em primeira pessoa, então a gente vai ter contato constante com toda a perspectiva do Hélio a respeito daqueles hóspedes, que é uma coisa que ele não gosta, porque geralmente são pessoas com quem ele não se dá muito bem, e ele tem que sair do quarto dele todos os verões para poder ceder o quarto para essa pessoa. Então ele se sente muito incomodado. Eu me sentiria muito incomodada também. Então, logo de cara, eu criei muita empatia com o Hélio. Muita gente eu acho que não vai achar isso, porque no começo da história o Hélio ele é meio reclamão, digamos assim, justamente por conta dessa antipatia que ele tem com o Oliver. Só que aos poucos essa antipatia vai se tornando um sentimento muito diferente e o Hélio vai descobrindo que está apaixonado pelo Oliver. E a gente vai ter o desenvolvimento desse sentimento, as reações do Oliver sempre filtradas pela percepção do Hélio. Então a gente nunca tem contato direto com como o Oliver está se sentindo, é sempre através desse filtro da mente do Hélio, e a partir disso a gente vai ver como essa relação vai se desenvolvendo. É uma premissa muito simples, não tem muito o que falar além disso, e eu não posso falar além disso na realidade porque dá muitos spoilers. É daqueles livros que o desenvolvimento da história, tipo, o que acontece, não é tão importante assim se você receber um spoiler, digamos assim, mas o modo como vai acontecendo é muito importante. A narrativa é muito boa, é muito descritiva, mas não é cansativa, o que me deixou muito feliz. A gente sempre vai ter a perspectiva do Hélio a respeito das coisas, e a gente também vai ter o Hélio sempre descrevendo muito intensamente tudo que ele está sentindo. Ele é uma pessoa muito intensa, que é o contra-espectro completo do Oliver, que o Hélio sempre descreve como uma pessoa que uma hora tá sendo muito legal e outra hora ele tá sendo completamente grosseiro com as pessoas, que é muito direto, muito calculista, muito pragmático, digamos assim. Então você fica tão confusa quanto o Hélio com relação ao que vai acontecer. Tinha partes do livro em que eu ficava, não sei mais pra onde é que vai, tô torcendo pelos personagens, mas ao mesmo tempo não sei o que é que vai acontecer. Você entra realmente na pele do Hélio e ele descreve de forma muito boa esse sentimento. O Hélio é uma pessoa muito intensa e eu me identifiquei bastante com ele em várias das descrições. Então ele vai descobrindo esse sentimento, que é uma coisa muito nova pra ele, principalmente por ele estar desenvolvendo esse sentimento por um homem, que é uma coisa que vai ser desenvolvida
ao longo do livro e vai ser retratada, e eu acho que foi feita de forma muito boa. Esse é um livro que, tipo, a narrativa dele, apesar de ser um romance, é muito poética, então vale muito a pena se você gosta de boas narrativas. A história também é maravilhosa. Eu fiquei muito imersa na história, eu não consegui sair de jeito nenhum. Eu li em 4 dias o livro, ele tem umas 300 páginas mais ou menos, e eu li super rápido, voando, porque é muito, muito envolvente. O filme eu também assisti e eu gostei bastante. Eu tava com expectativas mais altas, justamente porque eu já tava esperando o lançamento do filme, porque ele começou a ser muito comentado, e porque eu tava lendo o livro, eu tava gostando muito. Se eu for colocar no comparativo livro e filme, eu gostei mais do livro, o que é de se esperar de uma pessoa que leu o livro antes de assistir ao filme. É geralmente isso que acontece. Eu gosto justamente pela profundidade que a gente tem dos sentimentos e da gente estar dentro da mente do Hélio. No filme isso também é muito bem retratado, mas como é um filme, eles têm que... as técnicas narrativas são diferentes. Então aqui a gente tem uma narrativa constante do Hélio, enquanto no filme a gente não tem. A gente tem a perspectiva do Hélio, mas não tem a narrativa dele. Não é como se eu fosse sei lá, um Desventuras em Série na qual tem um narrador o tempo inteiro falando o que tá acontecendo. Então a gente tem aquela perspectiva, mas realmente mais cinematográfica, sem os pensamentos do Hélio. Mas eu acho que eles adaptaram muito, muito, muito bem. Eu acho que 95% das falas do filme são falas do livro, o que eu fiquei muito impressionada. Eu acho que o roteiro foi muito bem adaptado. Tem várias coisas que são citadas que eu não sei se eu fosse uma espectadora. Eu fiquei em dúvida até, pensando durante o filme. Que se eu fosse uma espectadora que não tivesse lido o livro, se eu ia pegar aquela referência, aquela simbologia do que está acontecendo, porque, por exemplo, tem uma questão que ela é tratada aqui no livro, que é a cor dos calções que o Oliver usa e que o Hélio relaciona ao humor dele. Então se ele tá usando calção vermelha porque ele tá num dia mais difícil, que ele tá mais difícil de se lidar, sabe, sendo mais grosseiro, etc, etc. E no filme tem um close nos calções de banho do Oliver, mas isso não é tão tratado assim, então eu fiquei, será que eu entenderia? Mas não é uma coisa que atrapalhe. E foi só um questionamento meu enquanto eu tava assistindo. Mas eu gostei demais do filme. Eu acho que no começo, até mais ou menos a primeira metade do filme, eu tava achando o ritmo legal, mas meio estranho. Eu demorei um pouco pra me acostumar. Mas a segunda, tipo, da metade pro final, eu tava completamente envolvida e chorei muito. Esse livro e esse filme fazem você chorar muito, muito, muito. Agora com relação ao final, que eu não vou dar spoilers, mas é uma questão que eu acho que deve ser falada. O filme acaba em uma parte em que no livro ainda faltam umas 20 páginas, 25 páginas por aí, pra poder acabar o livro. Sumariamente, assim, em resumo, acontece a mesma coisa, sendo que no livro é um pouco mais descrito e acontecem algumas coisas depois, mas não são acontecimentos catastróficos e assim, absurdos e que mude completamente o final. O final é essencialmente o final do filme. O que eu achei muito bom que eles colocaram daquela forma porque deu um impacto muito grande. Inclusive a cena final do filme é muito, muito, muito emocionante. Uma das melhores cenas finais que eu já vi na minha vida. Mas eu fiquei muito impactada com o livro também porque dá aquele sentimento de... Eu fiquei... Dá um sentimento de tipo... Você quer continuar aquilo, você sente tudo que os personagens estão sentindo, mas você sabe que não tem mais pra onde ir. Os personagens sabem que não tem mais pra onde ir, mas você continua ali. Porque é isso que acontece na vida, muitas vezes. Mas eu fiquei estraçalhada com o final desse livro, eu fiquei arrebatada e muito, muito, muito emocionada. Então assim, eu gostei demais, entrou pros meus livros favoritos da vida. E o filme também tem uma ótima trilha sonora, então eu fiquei muito feliz. E eu gostei muito do filme, tanto do filme quanto do livro, mas gostei mais do livro, resumindo a minha opinião. E tem mais um tópico que eu quero falar também, que ele não é que ele esteja dentro do livro, ele perpassa essa obra, digamos assim, que é a questão da bissexualidade. Porque esse é um romance, como você já deve saber, um romance LGBT. Hélio se apaixona por Oliver, ambos homens. E existe uma divisão muito grande que não deveria existir porque acaba marginalizando uma boa parte da comunidade LGBT, que é ou você é hétero ou você é gay. Não existe o espectro do meio, sendo que ele existe e se chama bissexualidade. E muitas vezes acaba que, não só em várias obras, e tipo, não tô falando que o autor fez isso, porque ele não fez, é retratado muito
deixado muito claro que ambos os personagens são bissexuais. Isso não é uma questão do autor, é uma questão de como as pessoas tratam. Então eu vi muita gente falando no Twitter, por exemplo, tratando esse filme como se fosse de um relacionamento de duas pessoas gays. E é um relacionamento homossexual, porque ambos são homens. Mas eles não são gays, não é uma... Até porque as categorias elas são muito fechadas e a gente sabe que sexualidade não é tão simples assim. Então muitas vezes tem alguns fatos, livros, obras, fatos da vida mesmo, vida de pessoas, que são processados por outras pessoas e que acabam sendo passados pra frente, apagando completamente esse traço da sexualidade. Então, por exemplo, acontece isso em Call Me By Your Name, no sentido de que muita gente tá falando que eles são gays, pronto, acabou, fechado aqui nessa bolinha, mas não é, nessa caixinha aqui. Isso também aconteceu, por exemplo, com a vida do Freddie Mercury, que eu achei que ele fosse gay, e de fato o maior relacionamento mais estável que ele teve foi com um homem, mas o Freddie Mercury era bissexual. Eu fiquei muito chocada quando eu descobri isso, não chocada pelo fato de que, oh meu Deus, ele é bissexual, que absurdo, mas de que eu passei a minha vida inteira ouvindo Queen e eu não sabia disso, e em muitas matérias, em muitos filmes, isso é tratado como se ele fosse gay, e não é assim. Eu vou deixar linkado no card aqui em cima um vídeo da Melanie Murphy, que é uma youtuber que eu gosto muito, e ela fala de forma mais detalhada sobre esse apagamento da bissexualidade, que é um assunto que eu acho que deve ser falado, mas como eu falei, isso daqui não se atém ao livro, não é como se o autor fizesse esse apagamento, mas é muitas vezes uma questão de como as pessoas processam os fatos, as obras e acabam apagando esse espectro da comunidade LGBT, digamos assim. Então eu achei importante falar, foi uma coisa que eu pensei durante toda a obra, até antes mesmo, e depois que eu terminei de ler, eu fiquei pensando mais ainda. Então é um questionamento que eu deixo aí pra vocês, se vocês tiverem alguma opinião, deixa aqui nos comentários. Assistam e leiam Call Me By Your Name, porque essa obra é maravilhosa, eu fiquei muito impactada e eu gosto muito, vou estar lá torcendo no Oscar pra essa obra, porque sério, que filme incrível, que livro incrível, eu amei demais. Tô muito feliz também de ter um filme que tá concorrendo tanto ao melhor ator quanto ao melhor filme que trata sobre a temática LGBT. No ano passado a gente teve Moonlight, que trata tanto da questão racial quanto da questão da sexualidade. Isso já me deixou muito feliz, e ver que outros filmes estão ganhando esse destaque também, que tratam dessas temáticas, é muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!